Os gatos já foram considerados criaturas místicas e mágicas. Mas se os companheiros caninos são mais a sua preferência, você provavelmente pensa que todos os gatos são iguais, chatos e desinteressados. Bem, você já viu um bichano assim antes? Que tal isso? Acho que não. Aperte o cinto, enquanto damos uma olhada em alguns dos gatos mais raros que existem. Mas como sabemos que uma raça é rara? De acordo com a Cat Fanciers Association, no maior registro mundial de gatos com pedigree, existem atualmente 45 raças de gatos reconhecidas em todo o mundo. Pode ser difícil rastrear o número da população de raças específicas porque esse tipo de informação normalmente não é divulgada ao público, mas a cada ano, o CFA lança uma lista de classificação das raças de gatos mais populares, que os categoriza pelo número de registros a cada ano. Simplificando, o número de registros corresponde diretamente ao número de gatos nascidos naquele ano. Isso significa que os gatos de classificação inferior têm números de nascimento mais baixos, o que torna eles raros. Então, sem mais delongas, vamos começar a festa dos gatinhos, certo? Laperme. Todos nós já vimos gatos de pelo comprido, gatos de pelo curto e até gatos sem pelo, mas um gato com permanente? A raça Laperme foi batizada em homenagem ao popular penteado dos anos 80 por um motivo. Seria difícil encontrar outro felino que se parecesse muito com o Laperme, graças ao seu pelo extremamente encaracolado, que pode variar de ondulado a cachos apertados ou longos cachos saca-rolhas. Como algumas outras raças raras de gatos, Laperme foi o resultado de uma mutação genética espontânea, em uma ninhada normal de gatos malhados. Em 1º de março de 1982, Linda Coel, dona de uma fazenda em Oregon, viu um gato malhado marrom chamado Speedy ter uma ninhada de 6 gatinhos em um celeiro. Um dos gatinhos se destacou dos demais. Era comprido, magro e sem pelos, com orelhas bem espaçadas. Com 6 semanas, desenvolveu uma pelagem esparsa e encaracolada com um padrão clássico malhado. Ela chamou o gato de Curly, e à medida que mais gatos com pelos encaracolados apareciam na fazenda, os visitantes diziam a Linda que algo especial estava acontecendo. Ela iniciou um programa de criação e estabeleceu seus gatos únicos como a raça Laperme, e o resto é história. Eles podem parecer desarrumados, mas seus pelos são leves e não requerem muita manutenção. Em 2018, Laperme ficou na posição 43 na lista de raças populares da CFA, tornando-a uma das raças mais raras do mundo. Você sabia que os gatos não têm polegares opositores como nós? Em vez disso, todos os dedos das patas de um gato estão conectados aos pés por articulações, o que significa que eles não podem realizar tarefas básicas como pegar coisas. Você sabe o que mais eles não podem fazer? Clicar nos botões curtir e se inscrever. Por que você não vai em frente e faz isso agora mesmo? Prove para mim que você não é apenas um gato disfarçado. Angorá turco. Como o nome sugere, o Angorá turco, que ficou em 35º lugar na lista do CFA em 2018, é originário da Turquia, especificamente de Ankara, anteriormente conhecida como Angorá. Eles são reconhecidos por seu pelo branco sedoso característico e são considerados tesouros nacionais em sua terra natal, turca, por sua beleza e temperamento doce. Nos anos 1900, um programa de reprodução foi estabelecido no zoológico de Ankara, na Turquia, para preservar a raça depois que ela estava quase extinta. Mas em 1962, o coronel americano Walter Grant e sua esposa foram autorizados a levar para casa um par de angorás turcos chamados Yildiz e Yildiz-Sek, que deu início a um novo programa de reprodução nos Estados Unidos. Embora olhos azuis ou âmbar cintilantes sejam a norma, talvez uma das coisas mais legais sobre os angorá é que é comum eles terem olhos de cores diferentes e encantadores. Essa condição é conhecida como heterocromia e tem a ver com a quantidade do pigmento melanina nos olhos. Angorás turcos são extremamente ágeis e geralmente podem ser encontrados em lugares inesperadamente altos, como o topo da porta. Então, você vai ter que manter os seus olhos no céu se quiser ter um desses raros bichanos. Chartreux. O deslumbrante e misterioso Chartreux é uma raça originária da França, que se acredita ter origens antigas. Referências a gatos Chartreux foram encontradas na literatura francesa já no século XVI, quando foram criados para serem excelentes caçadores de ratos. A pesquisa mostrou que o Chartreux deve ter se originado na antiga Pérsia e veio para a França com os cavaleiros que voltavam das cruzadas. Os primeiros eram comuns nos mosteiros franceses, onde se tornaram ferozes companheiros dos monges cartuchos enquanto protegiam seus depósitos de grãos dos roedores. Esses gatos incríveis são mais conhecidos por seus olhos cor de abóbora, desejável pelagem azul e seu formato de rosto arredondado, que dá a impressão de que estão sorrindo. Eles são gatos inteligentes com reflexos ultra rápidos, o que explica por que eles eram tão bons em caçar ratos. Hoje em dia, eles perseguem menos os ratos e ficam mais relaxando por aí, pois são considerados companheiros de família atenciosos e gentis. Mas eles também são incrivelmente raros, ocupando a 34ª posição na lista CFA de 2018, o que é destacado por seu custo.
Na verdade, um Chartreux com pedigree pode te custar de $1.000 a $1.500. Então, é melhor você abrir esse cofrinho. Van turco. O Van turco não é apenas uma das raças de gatos mais raras do mundo, é também uma das mais antigas. A raça existe na área montanhosa isolada da região da Anatólia Oriental, desde a Idade Média. Essa existência isolada ajudou a preservar as suas características únicas, até que foi finalmente descoberta pelo Ocidente, em meados da década de 1950. Como você pode ver, esse é um gato sedoso e marcante, com um corpo branco e uma cauda espessa extraordinária. Fiel ao seu nome, acredita-se que o Van turco seja originário da região do Lago Van, do leste da Turquia. Quando Laura Lushington e Sonia Halliday estavam viajando pela Turquia em 1955, encontraram alguns gatos brancos de pelo comprido, com marcas ruivas na cabeça e caudas espessas. As mulheres receberam 2 gatinhos que viajaram com elas, e ficaram chocadas quando pararam perto de um riacho ou lagoa para ver os gatos nadando na água para se refrescar. Acredite ou não, os Vans turcos são às vezes conhecidos como o gato nadador, porque tem uma textura única em seus pelos de casimira que os tornam à prova d'água. Os Van turcos se classificam em 44º na lista do CFA de 2018 e são ainda considerados incrivelmente raros em sua terra natal, onde são um tesouro nacional. Cerca de 100 Van turcos são registrados a cada ano, e todos eles podem traçar sua linhagem até os gatos originais comprados na Inglaterra em 1955. E você, gosta de gatos? Nossos amigos felinos podem ser inteligentes e indiferentes na maioria das vezes, mas também podem ser muito divertidos. Conta aí nos comentários as suas histórias mais engraçadas com gatos. Quanto mais caos, melhor. Eu posso até responder os melhores. Agora, onde estávamos? Gato da floresta norueguês. Os gatos vêm em todos os tipos de formas e tamanhos, mas você já viu uma fera como essa antes? Esse é o gato da floresta norueguês. E não se deve mexer com ele. A raça robusta se desenvolveu ao longo de centenas de anos de seleção natural, em um clima rigoroso, conferindo-lhe uma pelagem espessa e impermeável, que o protege contra invernos gelados da Escandinávia. Este felino durão se originou na Noruega e viajou com os vikings durante as incursões, mantendo seus escaleres nórdicos e vilas livres de vermes. Mas no século XX, o gato da floresta norueguês já se tornava uma raridade em sua terra natal e corria o risco de extinção total. Na década de 1930, planos foram feitos para garantir o futuro do gato, mas eles foram interrompidos pela Segunda Guerra Mundial, o que levou a raça ainda mais longe. Finalmente, na década de 1970, os noruegueses implementaram um programa de criação especial para protegê-los, e o rei Olaf até os designou como o gato oficial da Noruega. Hoje em dia, eles são um pouco menos raros, ocupando a 14ª posição na lista de 2018 da CFA. Sua estatura grande e resistente pode torná-los imponentes, mas eles são na verdade uma raça muito social e voltada para as pessoas. Por ser tão robusto e engenhoso, o gato da floresta norueguês é a raça perfeita para uma família ativa e ocupada. Quem precisa de um cão de guarda quando você tem um desses bad boys? Korat. Todos nós já ouvimos falar que gatos pretos são amuletos de azar, mas os de Korat são exatamente o oposto. Na Tailândia, essa raça é um símbolo de boa fortuna, e foram até presenteados a estrangeiros como um sinal de honra e boa-fé. A primeira menção do Korat está no antigo livro conhecido Tamra Mael, ou Livro de Poemas Felinos, na Biblioteca Nacional de Bangkok, que se acredita ter sido escrito no período Ayodhya, da história siamesa entre 1350 e 1767. A razão pela qual os Korats são tão desejáveis é sua impressionante cor de pelo curto, que é descrito como azul com pontas prateadas, bem como seus olhos esmeralda cintilantes. Em 1959, o primeiro par conhecido de Korats foi importado para os Estados Unidos pela senhora Jan Johnson, depois que foram presenteados ao seu marido, quando ele se aposentou do Ministério das Relações Exteriores na Tailândia. Os Korats têm uma personalidade vibrante e são notórios em busca de atenção. Eles exigem a companhia de suas famílias e podem se tornar retraídos se ficarem sozinhos por muito tempo ou passarem despercebidos. Parece muito com a minha ex. Os Korats são uma das raças mais raras do mundo, na 44ª posição na lista CFA 2018, e extremamente difícil de encontrar nos Estados Unidos, porque as limitações de reprodução foram impostas a eles em sua terra natal, a Tailândia. Licoi. Lobisomens não são reais, mas gatos lobisomens certamente são. Este é o Licoi, que se traduz aproximadamente como gato-lobo em grego. Essa é uma nova raça experimental de gatos criada a partir de uma mutação em gatos domésticos de pelagem curta nos últimos 10 anos ou mais. O Licoi, classificado em 33º na lista CFA de 2018, foi oficialmente fundado em 2011. Depois que 2 ninhadas separadas desses gatos incomuns e parcialmente sem pelos foram apresentadas por Johnny Gobble, Brittany Gobble e Patty Thomas. Os fundadores fizeram extensas avaliações de saúde para verificar se a aparência incomum do gato não era causada por enfermidade ou doença, e descobriram que o Licoi
Tem orelhas altas e pontudas e manchas esporádicas de pelo, enquanto outras partes do corpo, como olhos, queixo, nariz e focinho, são totalmente desprovidos de pelos. Apesar de sua aparência incomum, os licóis são muito leais e tendem a se relacionar bem com as pessoas, o que os torna a escolha ideal para famílias. Sou o único que acha que eles parecem velhos rabugentos? Maine Coon. Os Maine Coon têm uma das histórias de origem mais coloridas que você pode imaginar, porque ninguém sabe realmente de onde eles vieram. Na tentativa de explicar o seu grande tamanho, padronagem e cauda espessa, uma das lendas mais populares é que a raça é o resultado do acasalamento de gatos semidomésticos com guaxinins, que obviamente é biologicamente impossível. Outro mito é que o Maine surgiu dos 6 gatos de estimação que Maria Antonieta enviou para Wiscasset, Maine, quando ela planejava escapar da França durante a Revolução Francesa. A teoria mais plausível é que eles são descendentes de gatos domésticos de pelagem curta, que se reproduzem com gatos de pelos compridos, que podem ter sido trazidos para a América pelos vikings ou marinheiros europeus durante o século XVIII. De qualquer forma, o Maine Coon é uma raça realmente majestosa. Sua constituição muscular e pelagem luxuosa faz com que pareçam a realeza felina. A raça foi muito popular durante o século XIX, mas no início do século XX eles começaram a ficar cada vez mais raros. Seu declínio em popularidade foi tão severo que a raça correu risco de extinção na década de 1950, até que um clube foi criado para dar nova vida à raça. Hoje em dia, os Maine Coon não saíram das 5 raças mais populares da lista do CFA. Eles são como os labradores do mundo dos gatos, você não pode deixar de amá-los. Valkyria, o Maine Coon. Você pode imaginar como seriam os gatos caso se parecessem com essas pinturas hilárias de felinos de arte medieval? Se um desses gatinhos assustadores saísse da página, provavelmente se pareceria muito com isso. Acredite ou não, ninguém fez um Photoshop de um rosto humano com gato. Este é, na verdade, um bebê Maine Coon chamado Valkyria, que é propriedade da criadora do Maine Coon, Tatiana Rastorgueva. Não está claro o que a faz parecer tão humana. Talvez seja sua estrutura óssea, bochechas arredondadas ou barba de velho. Mas a internet se apaixonou totalmente por ela, então eu tive que colocar neste vídeo. Peter Bald. O Peter Bald é um dos gatos de aparência mais estranha nessa lista. A primeira coisa que você vai notar é que eles não têm pelos, com orelhas enormes que parecem poder ouvir um alfinete cair a quilômetros de distância. Mas não se deixe enganar, os Peter Bald geralmente nascem com um pelo leve, tipo penugem de pêssego, que pode mudar ou se perder durante os primeiros 2 anos de vida. Portanto, sua aparente calvície nem sempre é um ponto positivo para os amantes de gatos condenados por alergias. Eles são uma raça altamente inteligente e atlética, frequentemente procurada por sua lealdade e natureza divertida em geral. Mas o pequeno número de criadores Peter Bald também torna esse gato um dos mais raros do mundo. Eles são uma raça relativamente nova e só foram descobertos em 1988, na cidade russa de Rostov-on-Don, onde eram originalmente conhecidos como Don Sphinx. Depois de ser importado para a Europa e cruzado com outros gatos, a nova raça foi reconhecida como Peter Bald. Como não tem pelos, os Peter Balds requerem um pouco mais de atenção no departamento de higiene e devem ser banhados a cada 2 semanas. Gatos sem pelos também têm um metabolismo mais alto, o que significa que consomem mais comida do que seus semelhantes peludos. Então é melhor você estocar os armários se você almeja ser um proprietário de Peter Bald. Burmila. O Burmila, que ocupa o 39º lugar na lista CFA 2018, é um gato de tamanho médio com um corpo musculoso, mas elegante, que é mais conhecido por sua pelagem prateada brilhante e sedosa. Seu visual geral é um pouco mais como um birmanês, mas com uma expressão um pouco mais doce e aberta. A raça surgiu pela primeira vez quando a baronesa britânica Miranda von Kirchberg comprou um macho persa chinchila chamado Jemari Sundquist como animal de estimação para seu marido em 1891. Antes de castrar o gato, ele esbarrou em uma pequena fêmea lilás birmanesa chamada Bambino Lilac Faberg. Quando uma faxineira deixou a porta de Bambino aberta um dia, ela conseguiu escapar para o quarto de Jemari e, bem, você pode adivinhar o que aconteceu a seguir. O resultado foi uma ninhada de 4 gatinhas de pelos curtos tão belas que a baronesa decidiu embarcar num programa de criação especial. A natureza exigente e travessa do birmanês, combinada com a personalidade tranquila e descontraída do persa chinchila, confere ao Burmila um temperamento único e irresistível. Hoje em dia, a raça ainda é incrivelmente rara nos Estados Unidos, com poucos criadores no país. O Burmila é uma raça incrivelmente amorosa e exibe muitas qualidades de gatinho até a idade adulta. Gato marrom de Havana. Se você adora chocolates, esse gato é para você. Na verdade, deleites do chocolate é a frase frequentemente usada pelos entusiastas do gato marrom de Havana para descrever sua luxuosa e sedosa pelagem cor de chocolate ao leite, que mostra seus olhos verdes brilhantes. A raça foi propositalmente criada na década de 1950,
criando gatos siameses Chocolate Point e Seal Point com um toque de Russian Blue. Eles foram reconhecidos pela primeira vez como uma raça oficial pelo Conselho de Administração da Cat Fancy em 1958. E eram originalmente conhecidos como castanha de pelo curto e estrangeiro, antes de se tornarem gato marrom de Havana, em 1970. Havana é uma raça curiosa e voltada para as pessoas, que sempre quer ser o centro da atenção, e será o primeiro a investigar uma batida na porta ou um estrondo na cozinha. Em 1998 e 99, os criadores do gato marrom de Havana da América do Norte tiveram permissão para começar a cruzar com outros gatos, como gatos domésticos pretos ou chocolate, ou siamês, tipo foca, para tentar aumentar o campo genético limitado. Mas a raça ainda é incrivelmente rara, ocupando a 42ª posição na lista CFA 2018. Quem diria que gatos chocolate são tão difíceis de encontrar? Tonkinês. Não há dúvida sobre isso. O tonkinês é um dos gatos mais bonitos que você já viu, envolvido em uma pelagem de vison macia como seda, com olhos de águia marinha cintilantes. Qualquer pessoa com certeza vai se apaixonar por essa raça deslumbrante. E no que diz respeito aos tonkinenses, todo o seu propósito na vida é adorá-los. Essas gatinhas enfeitadas adoram nada mais do que se aninhar em seu colo e se aquecer com sua afeição. O tonkinês moderno foi, na verdade, desenvolvido pela primeira vez através do cruzamento de siameses e birmaneses. O primeiro tonkinês registrado era conhecido como Wong Mao, que foi comprado para os Estados Unidos em 1930, mas há menções da raça na poesia do Extremo Oriente já no século XIV. A criadora americana Jane Barletta decidiu criar um gato que estava entre o siamês e o birmanês e começou a recriar o tonkinês de um período anterior. Ela trabalhou com Margaret Conroy, outra criadora do Canadá, e a dupla criou siameses e birmaneses para criar ninhadas fascinantes, de gatinhos com pelos bronzeados e olhos cor de águia. Embora a raça seja muito procurada, ainda é muito rara, ocupando a 21ª posição na lista de 2018 da CFA. Eu não sei sobre vocês, mas eu me sentiria inferior tendo uma dessas belezas em casa enquanto eu relaxo em meu pijama. American Wirehair. O American Wirehair é uma raça única que começou como uma mutação aleatória em uma ninhada de 6 gatinhos domésticos de pelos curtos, nascidos na fazenda Council Rock, em Verona, Nova York. O primeiro American Wirehair foi um macho avermelhado e branco com uma pelagem rala e forte. Para a surpresa de seus donos, todos os fios de cabelo, incluindo os bigodes, pareciam crespos e elásticos. A criadora de gatos local, Joan O'Shea, viu o gatinho e conseguiu convencer o proprietário da fazenda a deixá-la comprá-lo. Ela criou o gato único com uma das gatas vizinhas e ficou animada ao descobrir que os gatinhos nasceram com cabelo crespo, mostrando que era um gene dominante. Além de parecer que ficou um pouco perto demais de uma chama, o American Wirehair não tem características exageradas e é um gato doméstico de tamanho médio e bem balanceado. Eles são conhecidos por serem muito tranquilos e ficam felizes em relaxar, a menos que estejam perseguindo insetos com seus instintos naturais de caça. A raça foi reconhecida com registro no CFA em 1967 e tem aparecido no final da lista desde então, alcançando o número 45 em 2018 e tornando ela a raça mais rara do mundo. Cow Mani. Com um olho azul vibrante e outro que varia do cobre ao amarelo brilhante e verde, bem como um rosto em forma de coração, maçãs do rosto salientes e pelagem branca cintilante, o Cow Mani é a escolha certa para qualquer concurso de beleza felina. O nome Cow Mani significa gema branca, e acredita-se que a raça tenha sido uma das favoritas nos palácios reais de sua terra natal, a antiga Tailândia. Como Korat, há referências ao Cow Mani nos antigos livros de poemas de gatos. Por um tempo, a raça foi um segredo bem guardado na Tailândia, onde eram dados como presentes de boa sorte e boa fortuna. Mas o interesse por esses gatos impressionantes cresceu no Ocidente, e em 1999, Colin Freymouth importou o primeiro Cow Mani da Tailândia para os Estados Unidos, e criou a primeira ninhada na América do Norte. Hoje, a raça ainda é considerada extremamente rara, ocupando a 38ª posição na lista de raças mais populares do CFA de 2018. Eles podem parecer reais, mas Cow Mani são realmente muito perversos por natureza e vão causar travessuras em qualquer oportunidade. Algo sobre julgar um livro pela capa vem à mente. Gato de Bengala. À primeira vista, você seria perdoado por pensar que o gato de Bengala é um pequeno gato selvagem, com suas manchas de leopardo e proezas reais. Na verdade, essa raça relativamente nova foi originalmente criada em 1963 pelo cruzamento de um gato doméstico com um gato leopardo asiático também conhecido como Felis bengalensis, de onde o gato de Bengala deriva seu nome. O objetivo ao desenvolver o Bengala doméstico era preservar uma forte semelhança física com o seu belo ancestral selvagem. Ao mesmo tempo, o gato de Bengala teria a natureza amorosa de um gato malhado à beira da lareira, o que o tornaria um companheiro de família agradável e confiável. Veja como esse gatinho de Bengala é adorável.
A raça foi oficialmente reconhecida em 1986 e tem crescido em popularidade desde então, ocupando o 5º lugar entre as raças de gatos mais populares da CFA em 2018. Graças aos seus parentes felinos da selva, os gatos de Bengala são uma raça muito ativa e estão constantemente em movimento, escalando para lugares altos e investigando seus arredores. Eles também podem ser treinados para realizar muitos truques simples e vão ficar felizes em sair para passear na coleira ou brincar com seus donos. Embora sejam excelentes companheiros, você provavelmente deve saber que os gatos de Bengala também miam muito, então você pode querer investir em alguns protetores de ouvido. Lince do deserto. Não são os gatinhos mais adoravelmente incomuns que você já viu? Aqueles olhos azul gelo e orelhas pontudas são simplesmente incríveis. Mas se você adoraria abraçar um desses gatinhos cor de caramelo, você deve saber que ele vai crescer e ficar assim. Isso porque o lince do deserto é na verdade um gato selvagem nativo da África, Ásia Central e Índia. Embora eles não sejam oficialmente classificados como felinos grandes quando adultos, eles certamente são de tamanho médio e ficam muito maiores do que um gato doméstico com 74 a 79 centímetros de comprimento. Eles também podem chegar a pesar entre 8 a 19 quilos, então certamente não são gatos de colo. Embora sejam tecnicamente gatos selvagens, há vários anos a raça passou da categoria de predadores estritamente selvagens para serem considerados animais de estimação exóticos que agora podem ser adquiridos com uma licença. Porém, possuir um desses não é uma decisão que deve ser tomada levianamente, porque eles têm demandas completamente diferentes da dos gatos domésticos normais. Em primeiro lugar, eles precisam de muito mais comida. Na verdade, eles gostam de comer de 900 gramas a 1,4 kg de carne por dia. Eles também são muito turbulentos e são conhecidos por serem destrutivos, então você pode se despedir do seu novo sofá. Esses gatos raros são provavelmente mais apreciados em seus habitats naturais.